Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro e hoje nós vamos falar sobre ascensão espiritual. Primeiro eu gostava de vos explicar que neste vídeo eu vou falar sobre alguns sintomas que vocês podem ter, não só a nível físico, como mental, emocional e espiritual ao processo de ascensão, mas especialmente quando eu falar de sintomas físicos, eu quero que vocês se lembrem que isto é apenas a partilha da minha experiência, ok? Eu não vou passar por todos os sintomas porque eu não tive todos os sintomas. Ou seja, vocês podem ter coisas muito específicas do vosso processo de ascensão que eu não tive a oportunidade de ter e, portanto, eu não vou partilhar essas coisas com vocês. E depois a outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que esta informação não substitui uma ida ao médico, tá bem? Não substitui uma ida a um psicólogo. Portanto, este vídeo não substitui nós recorrermos a profissionais que nos possam ajudar nestas diversas áreas, física, mental, emocional, espiritual, ok? É apenas uma partilha de uma informação que vos pode ajudar, pode-vos trazer outra consciência e pode-vos até dar algum entendimento sobre os vossos processos que vocês tiveram enquanto estão e enquanto estamos todos num processo de ascensão, ok? O meu despertar espiritual assim mais consciente aconteceu a partir do ano 2010, portanto estes sintomas que eu vos vou descrever foram acontecendo progressivamente desde essa altura até agora, e agora nós estamos em fevereiro de 2020, também não interessa quando é que você encontra este vídeo, porque a informação que eu transmito nunca é limitada pelo tempo. Se isto fizer sentido para si daqui a 10 anos, é válido para si. Portanto, isto são sintomas que eu fui tendo ao longo destes anos todos e não aconteceram todos ao mesmo tempo. Portanto, eu vou falar mais ou menos por ordem, mas eu não tive isto tudo ao mesmo tempo. Eu de vez em quando tinha um, de vez em quando tinha outro, tá bem? E antes de nós começarmos com isto, eu gostaria de vos explicar mais ou menos o que é que eu entendo como o processo de ascensão. Para mim, o processo de ascensão é um processo de elevação de consciência que a Terra está a atravessar, em que está a fazer com que a Terra passe da terceira dimensão para a quinta dimensão e se torne mais subtil, menos densa, menos matéria, ok? Como nós a entendemos, a matéria tal e qual nós a entendemos, menos densa, menos matéria, ok? O que é que acontece? Para a Terra ascender para a quinta dimensão, da terceira para a quinta, nós também temos que ascender e os nossos corpos estão a sofrer um upgrade, um aumento grande de vibração, uma mudança da nossa consciência acerca do nosso corpo também está a acontecer, e essa mudança serve para que nós possamos acompanhar esta alteração da Terra de 3D para 5D, portanto da terceira para a quinta dimensão. A Terra está a evoluir e o nosso corpo tem automaticamente que fazer o mesmo processo evolutivo para poder acompanhar as mudanças que a Terra está a passar, tá? Isto vai implicar que o nosso corpo se torne menos denso, menos físico, menos matéria e se torne ligeiramente mais etérico, tá bem? Mais subtil, podemos dizer assim. E para isso acontecer, a grande maioria das alterações acontece ao nível da mente, ao nível do nosso conceito sobre o corpo, tá? Que são programas muito enraizados e que nós trazemos. E ao mudarmos esse conceito acerca de como é que o nosso corpo deve ser, o novo corpo automaticamente é manifestado de acordo com o novo conceito que nós vamos ter sobre o corpo dentro da nossa cabeça, não é? Portanto, nós temos um conceito sobre o corpo muito 3D, ok? Muito na terceira dimensão. E nós estamos a criar um novo conceito sobre o corpo associado à quinta dimensão, portanto, uma ideia de que o corpo é menos denso, uma ideia de que o corpo é diferente, e esse novo conceito está a ser introduzido na nossa mente e o velho conceito está a sair da nossa mente, ok? E à medida que o novo conceito vai ser introduzido e o velho conceito vai sendo destruído, o nosso corpo vai manifestando essa alteração e nós vamos então ascendendo de vibração e vamos tendo então alguns sintomas de que isso está a acontecer, ok? Então, nós vamos começar por falar sobre sintomas físicos e eu tenho aqui um papelinho com algumas notas porque isto era impossível. Foram tantas coisas que eu passei ao longo dos últimos anos que é impossível colocar tudo num vídeo sem falar com vocês. Um dos primeiros sintomas da ascensão que eu tive, e é uma coisa que muita gente tem, era dores de cabeça, enxaquecas. Portanto, eu estou a falar dos sintomas físicos agora.
eu tinha muitas enxaquecas. Normalmente eu tive isso logo no início do meu despertar, eu ainda estava na área do exercício físico e eu tinha muitas enxaquecas quando eu abusava fisicamente e fazia esforço a mais para aquilo que era preciso para mim e para aquilo que o meu corpo me estava a pedir na altura, ok? Então a maneira como o meu corpo me dizia já atingiste o limite era tendo essas dores de cabeça e essas enxaquecas. E isto é um sintoma da ascensão, porquê? Porque isso quer dizer que eu estava a evoluir de consciência, eu estava a evoluir como ser e não estava a ajustar as minhas circunstâncias externas com essa evolução. Então, o que o meu ser, o que a minha alma me estava a pedir para fazer era para largar algumas horas no exercício físico e eu, como insistia em fazer a mesma coisa, ficava com um sintoma, tá? E essas enxaquecas mostravam-me que eu já estava a mudar de consciência, eu já estava a evoluir, o meu corpo estava a mudar e estava-me a pedir a mim um outro tipo de experiência, que não fosse tão abusiva a nível físico. Ok? Depois, uma outra coisa que eu também tive ao longo destes anos, e tive numa determinada fase e depois deixei de ter, foi como as enxaquecas. Eu nunca mais tive enxaquecas, mas tive durante 1 ano e tal, 2 anos, de vez em quando tinha uma crise, ok? Este outro sintoma que eu vou falar agora tem a ver com o coração. Eu tinha alterações da batida cardíaca, parecia palpitações ou taquicardia, e eu sentia intuitivamente que aquilo acontecia quando entrava uma grande quantidade de luz ou de energia, novos códigos energéticos entravam no meu corpo, e como vocês sabem, o processador central que liga todos os nossos corpos etéricos ao nosso corpo é o coração. Então o coração parecia que fazia assim, uma espécie de uma batida muito rápida, quando entrava muita energia seguida dentro do corpo e depois passava, ok? Mas durante aquele bocadinho em que a pessoa tinha aquela palpitação, era muito aflitivo. E pronto, lá está, é o que eu costumo dizer, vocês devem sempre consultar um médico, mas vamos imaginar que vocês já foram ao médico para ver uma data de situações vossas e não há nenhuma resposta científica, ou não há nenhuma resposta médica, ou não há nenhuma resposta física. Então se calhar a explicação pode ser um sintoma de ascensão específico que vocês podem estar a ter, ok? Uma outra coisa que eu comecei a ter era falta de ar momentânea, e isso também coincidia com alturas em que eu sentia que eu tinha expandido muito a minha energia, e é engraçado que a falta de ar aparecia em momentos muito críticos, que era quando eu sentia que estavam energias mais densas perto de mim, fossem elas pessoas ou entidades ou o que quer que seja, quando eu sentia que essas energias se aproximavam de mim, eu ficava com uma espécie de uma falta de ar que era indicativo de que aquela presença daquela energia estava ao pé de mim, ok? E porquê que isto é um sintoma de ascensão então? Porque isso quer dizer que, se calhar antigamente, se eu tivesse aquela energia negativa ou aquela energia de baixa frequência ao pé de mim, antigamente eu não ia sentir nada. Mas como eu estou a aumentar de vibração, a maneira com que o meu corpo me mostra fisicamente que eu já mudei de dimensão e já mudei de vibração, um pouco mais, é mostrando-me, quando estou na presença de certas frequências baixas, mostrando-me que eu estou em conflito com elas, ou seja, mostrando-me que existe um contraste, quer dizer que a minha vibração é tão diferente daquela vibração que está ali ao meu lado, que o meu corpo responde, e uma das formas com que acontecia era eu ficar com falta de ar, ok? Também me acontecia ficar com falta de ar quando eu insistia em comer certos alimentos que já não estavam alinhados comigo naquela fase. Uma das coisas que o meu corpo me mostrava imediatamente que eu não estava a respeitar o meu processo de ascensão era ficando com falta de ar quando comia esses alimentos, e não era nenhuma alergia, não era nenhuma intolerância, era uma falta de ar muito subtil e muito momentânea em que eu sentia já comia alguma coisa errada. E também senti essa falta de ar quando eu comia demais, quando eu já tinha chegado ao limite daquilo que era para me alimentar e estava a insistir em comer, eu ficava com aquela falta de ar e eu parava de comer porque eu percebia, já está, já acabei, já estou bem. Tá? Portanto, havia essas duas formas ligadas à alimentação. Ou era o alimento errado, ou então eram os alimentos certos, mas eu já tinha atingido o meu limite e eu ficava com uma falta de ar. E isto da falta de ar também passado algum tempo isso passou também. Mas eu tive bastante tempo, isto da falta de ar eu acho que devo ter tido para aí 1 ano. Ou mais, se calhar.
Uma outra coisa que eu passei foi dores localizadas em certos pontos específicos do meu corpo. Essas dores eram tipo facada. Sentia assim uma facada numa determinada zona do meu corpo. Eu tentava perceber se tinha a ver com alguma vida passada e muitas vezes chegava à conclusão que tinha a ver com várias vidas passadas que eu tinha uma memória específica naquela zona do corpo, ok? Mas quando é que me doía mais? Quando é que eu sentia aquele sintoma de ascensão mais evidente? Mais uma vez, era quando apareciam certas energias densas ao pé de mim, doía-me naqueles 2 pontos ou 3 específicos do meu corpo em que eu já sabia que aquilo indicava que eu estou a aumentar de vibração, o meu corpo está a mudar e já não está tolerante em relação a certas vibrações mais baixas. Então, quando essas vibrações apareciam ao pé de mim, pim, pim, eu sentia aquela facada naquelas zonas do corpo e não era absolutamente mais nada. Era só isso mesmo, um sintoma de ascensão, de que o meu corpo estava a mudar e naquele ponto específico ainda não tinha transformado totalmente a energia, talvez. Então ele acusava quando aparecia a energia densa ao pé de mim, ok? Outro sintoma físico que eu tive, alteração brusca de peso, tá? Eu aumentei muito de peso num curto espaço de tempo e isso mostrou-me que eu evoluí a nível de consciência, porém eu tinha padrões relacionados com o corpo que eram contrários a essa expansão que eu tive num curto espaço de tempo e a maneira com que o meu ser e a minha alma escolheram-me mostrar que eu tinha esses padrões foi manifestando no corpo através de um aumento de peso grande, e quando eu digo grande é mais do que 5 quilos para aí em 1 mês ou 2 meses. Tive para aí quase 10 quilos em 3 meses, coisa assim. A maior parte das pessoas não nota porque eu, a nível estético, parece que não mudo. Eu mudo o peso, mas parece que fisicamente não se nota assim, não se nota 10 quilos de diferença, é isso que eu quero dizer. Mas a nível de peso na balança, eu estava com mais 10 quilos para aí. Uma coisa assim, num curto espaço de tempo, notou-se logo assim uma brutalidade de peso. Outra coisa que pode acontecer, um sintoma de ascensão, é um cansaço extremo numa determinada fase e uma maior necessidade de dormir. A pessoa pode estar sempre cansada e sempre com sono. Eu tive uma fase que também estava sempre assim, tá? E depois também tive uma outra fase em que eu tive insónias, mais de 1 ano com insónias, em que eu não me conseguia deitar cedo e também não me conseguia acordar cedo, e nessa altura eu depois acabei por ser guiada a deixar o café. Eu bebia para aí 5 cafés, logo de manhã até à hora do almoço, eu bebia 5 cafés, era um exagero, e o meu corpo aumentou de vibração e a minha alma estava a tentar me dizer que café para mim já não dava, porque senão eu ia continuar a ter insónias, então eu tive que ajustar. Portanto é assim, sempre que vocês têm um determinado sintoma, aquilo está a revelar alguma coisa que vocês podem ajustar para se alinharem com a nova vibração que a vossa consciência já tem, ok? Agora, às vezes não dá para ajustar nada e apenas temos que esperar que o tempo leve esse sintoma, ok? Mas outras vezes aquilo pode indicar ou que estamos a comer alguma coisa errada, ou que estamos a ter um hábito que já não serve a nossa expansão espiritual e que temos que largar ou ajustar. Eu também tive que ajustar exercício físico, a forma como eu fazia exercício não é a forma como eu faço agora, também, e tive que pôr muito menos exercício físico na minha rotina semanal para eu estar em equilíbrio, ok? Porque é assim, uma pessoa pensa que o exercício físico, porque é isto que as pessoas nos dizem, é uma coisa benéfica sempre, e é uma coisa ótima sempre, mas isso é um mito, porque o exercício o que faz é provocar um certo nível de stress no nosso organismo, que se for numa quantidade adequada, vai produzir um resultado positivo, mas se for desajustado, pode ser um stress excessivo e que tem o efeito contrário. Então o que é que acontecia? Houve uma altura em que eu comecei a engordar quando praticava exercício físico a mais, e era o meu corpo a dizer-me que aquele nível aquele hábito, aquele exercício não fazia sentido para o meu nível de ascensão, não fazia sentido para o meu nível de expansão e para aquilo que o meu corpo, na vibração em que estava, precisava, ok? Por isso é que eu digo, sempre que a gente tem um sintoma qualquer, nesse caso era engordar, temos que prestar atenção e perceber se há alguma coisa que pode ser ajustada. Quando não há nada que possa ser ajustado, temos que confiar que com o tempo e a continuação do nosso processo de cura,
e transformação de padrões e bloqueios, o próprio sintoma dissolve-se e desaparece, ok? Mas como eu digo sempre, nunca deixem de procurar o vosso médico ou consultar um médico para saber estas coisas ao certo, está bem? Agora eu vou falar de um sintoma específico para mulheres que eu tive, que foi alterações no ciclo menstrual. Houve uma altura em que tive para aí 2 meses ou mais sem menstruação, sem nada, e depois ela voltou, e foi numa altura que coincidiu que eu senti que tinha tido uma grande expansão energética, uma grande expansão de consciência, uma grande ascensão num curto espaço de tempo, e tive essa alteração de ciclo. Portanto, isto também pode acontecer e às vezes a pessoa assusta-se e não é para se assustar, é só para perceber que as coisas voltam, está bem? E neste caso, o que vocês podem usar para as mulheres que por acaso tenham este tipo de coisa é arranjar uma pedra da lua e andar com a pedra da lua, está bem? Isso resultou comigo e pode resultar com alguns de vocês. Portanto, também desenvolvi algumas intolerâncias a alguns alimentos que foi-me dito intuitivamente que eu precisava de largar por causa, lá está, do meu processo de ascensão. Uma das coisas que eu larguei e nunca mais toquei até hoje foi o glúten. Não como glúten há mais de 3 anos. Mas depois houve outros alimentos que eu larguei, mas depois voltei mais tarde. Um dos casos foi o arroz. Eu tive 3 anos sem comer arroz, o meu corpo inchava e estava-me a mostrar que arroz não estava em alinhamento comigo. E depois agora, recentemente, eu tive uma intuição para voltar a comer arroz e voltei e está tudo ok. Está bem? Porque há algumas coisas nós temos que ajustar só em determinadas fases, porque ou estamos muito sensíveis, ou a expansão foi muito grande num curto espaço de tempo e é necessário fazer essa alteração, está bem? Uma outra coisa que eu também passei foi uma intolerância ou sensibilidade ao som. Porquê? Porque um dos sentidos que eu tenho mais apurados é a audição, mas a Cláudia e a audiência, mas eu também tive uma grande expansão auditiva num curto espaço de tempo e quando isso acontecia, eu ficava completamente intolerante ao som. Às vezes eu nem sequer suportava pessoas a falarem alto ao pé de mim. Música muito alta, eu deixei de ter tolerância a isso. Houve uma vez, inclusivamente, que eu estive numa festa, até foi no casamento da minha irmã, eu estava no casamento da minha irmã e ela tinha uma banda ao vivo e depois tinha um DJ a pôr música. E eu comecei a ficar muito mal disposta, e eu sabia que não aguentava o som muito alto, né? Comecei a ficar muito mal disposta e depois fui-me deitar, dormir, e à meia da noite acordei com vontade de vomitar, parecia que estava dentro de um barco, tinha a cabeça e era o som, o quanto o som era incompatível com o nível auditivo que eu tinha naquela altura e a minha sensibilidade auditiva, tá? E o cinema, ir ao cinema também começou a ser muito alto para mim, então eu arranjei uns tampões e andava com os tampões na mala, uns tampões para os ouvidos, e para não ficar completamente privada de frequentar certos sítios, eu andava com os tampões e sempre que eu estava num determinado ambiente e o som estava insuportável, eu usava os tampões nos ouvidos. Está bem? Foi uma das coisas que eu mais notei e que foi um bocadinho mais incomodativa e que vocês também poderão notar. Uma outra coisa que vocês podem sentir numa determinada fase é o regresso de algumas lesões antigas, traumas físicos que vocês tiveram no passado e que vocês pensam que estão resolvidos, podem voltar a aparecer numa outra fase e isso é sinal de que vocês estão a ascender. O que é que aconteceu? Aquela lesão, aquela cicatriz, aquele trauma traz padrões associados a ele. E numa determinada fase em que vocês já estão mais evoluídos na vossa caminhada espiritual, esses padrões podem ser incompatíveis com a vibração nova do vosso corpo. Então essa lesão ou esse trauma começa a doer novamente para que os padrões venham à vossa consciência para serem limpos e libertados. Está bem? Portanto, se vocês continuarem sempre a fazer o vosso trabalho de cura, não há nada a temer. Nada a temer, porque esse tipo de coisas que vão e voltam, vão embora mas depois voltam, vocês lidam bem com elas e entendem que isso não há motivo para se sentirem frustrados. Temos que ver as coisas como elas são, olham para o sintoma e tentam resolvê-lo. Para além do sintoma que eu vos falei a nível dos ouvidos, da expansão da minha clareaudiência,
eu também tive alguns sintomas esquisitos nos olhos. Eu sei que tem a ver com a expansão da clarividência, mas um deles é umas picadas dentro do olho. Parecia que me estavam a espetar uma espécie de um alfinete no olho. E depois aquilo passava. E eram sintomas de ascensão. Claramente. E indicava que eu estava a mudar qualquer coisa ao nível da visão. E era a maneira como que o meu corpo me mostrava que aquilo estava a mudar. Tive também durante um curto espaço de tempo esse sintoma. Vamos então agora falar um bocadinho sobre os sintomas emocionais de que nós estamos a ascender. Um dos sintomas que eu gostava de falar com vocês é vocês começarem a sentir que estão mais sensíveis a certos ambientes e a certas pessoas. E eu tive uma altura, para aí 2 anos ou mais, em que eu estava sensível a praticamente qualquer sítio onde estivessem muitas pessoas. Eu entrava num shopping ou entrava num sítio com muitas pessoas e tudo aquilo era demasiado para eu processar, e foi uma fase em que eu senti que estava a evoluir muito espiritualmente, mas de alguma forma era como se eu estivesse sensível. Olhem, o exemplo que eu consigo vos dar é, estão a ver quando o bebê está na barriga da mãe, ok? Ele está a crescer e a formar todos os órgãos e está em grande crescimento físico, está a acontecer um grande crescimento, ok? Mas ele está super sensível, por isso é que ele está ali dentro daquela bolha, isolado do mundo externo. Era mais ou menos isto que eu sentia. Sempre que eu ia a algum sítio que estavam muitas pessoas, uma grande confusão, eu sentia uma certa incompatibilidade entre a energia desses ambientes e a minha energia. É claro que isso depois passou. Se a pessoa não começar-se a julgar e não se criticar pelo que está a sentir e deixar as coisas acontecerem, isso passa. Eu hoje em dia vou a qualquer sítio e não me sinto mal, não sinto peso de energia negativa, não sinto nada disso, porque eu respeitei todos os meus sintomas e todas as minhas fases, sem me julgar e sem estar a impor-me a mim uma coisa diferente daquela que está à minha frente, ok? Uma outra coisa que vocês podem notar como um sintoma emocional, eu considero emocional, de que vocês estão a evoluir e a ascender, é que vocês passam a ter uma grande necessidade de silêncio, uma grande necessidade de estarem sossegados e até uma grande necessidade de meditação e reflexão, de entender certos processos, de tomar consciência de coisas do passado. Esse tipo de processo introspectivo e que é feito em silêncio, vocês começam a ter uma grande necessidade de estarem sozinhos e isolados das pessoas, não porque as pessoas são más ou... Não, há uma necessidade de... Parece até que nós precisamos de estar mais tempo sós para voltarmos a nós. É algo deste género. E isto também aconteceu durante muito tempo, mais de 2 anos comigo. Eu hoje em dia ainda tenho essa necessidade de silêncio, mas já não entro em conflito com as pessoas. Nessa altura eu estava mais sensível e era como se fosse uma necessidade tão grande de silêncio que eu, se não a tivesse, sentia-me mal. Hoje em dia não, hoje em dia consigo, como é que eu ia dizer, contornar as situações, encontrar momentos de silêncio em alturas diferentes, não fico tão dependente do silêncio, é isto que eu sinto. Mas tive uma fase em que isso era mesmo como se fosse necessário, senão eu não me sentia bem. Uma outra coisa emocional que vos pode mostrar que vocês estão a ascender e estão a mudar, e o vosso corpo também está a mudar, e o vosso ser, é que vocês vão começar a sentir-se desconectados de certas pessoas com quem vocês antes estavam conectados, tá? E algumas vocês até vão ter pena de sentir que estão-se a desconectar, porque se calhar vocês estavam mais apegados a essa pessoa. Outras pessoas, se calhar vocês não vão sentir nem aí, não estão nem aí. Vocês sentem-se a desconectar e pensam, olha, tudo bem, vou deixar ir, não é? Mas é importante, tanto num caso como no outro, vocês deixarem ir. Porque quando vocês começam a desconectar de alguém que vocês já tiveram uma conexão muito forte e vocês começam a sentir que aquilo está-se a desligar, não há nada a fazer, vocês vão ter que deixar as coisas acontecerem naturalmente e é provável que essa pessoa seja desviada do vosso caminho. E não é que vocês tenham um problema, vocês estão a entrar numa outra frequência, numa outra vibração, com novas necessidades e vocês vão começar a atrair pessoas que estão mais em sintonia com vocês e as pessoas que já não estão vão começar a sair. É um processo natural.
Eu tive também durante algum tempo um sintoma de ascensão muito específico, que era uma espécie de um vazio interno. Eu sentia que algo estava mal na minha vida. Isto já aconteceu no passado, foi logo dos primeiros sintomas que eu tive a nível emocional. Eu sentia um vazio, sentia que alguma coisa não estava certa na vida que eu tinha, que eu não estava a fazer as coisas certas, que eu não estava alinhada com aquilo que tinha nascido para fazer. Então havia uma sensação de vazio interior, e que eu até me sentia um bocado deprimida. E algumas pessoas até chamam isto a noite negra da alma, mas eu acho que isso é muito pesado, esse nome. Mas pronto, eu sentia um vazio, uma espécie de uma depressão, e eu olhava à minha volta e parecia que aquela experiência que eu estava a viver não batia certo comigo. De repente, e esta consciência acontece rapidamente, ou seja, esta mudança acontece rapidamente e a pessoa começa a sentir, a sentir-se mal na vida em que ela tem. E às vezes não sabe imediatamente como é que pode mudar essa vida. E isso causa muita depressão, muita tristeza, muito desconexão, um vazio interno. Tá? Esse vazio pode parecer uma coisa má, mas é uma coisa boa. Significa, em primeiro lugar, que você está a mudar, está a ascender, está a entrar numa vibração diferente, numa consciência diferente acerca de si mesmo e acerca da sua vida. Ok? Outra coisa que isso é bom é porque enquanto você sentir esse vazio, isso quer dizer que você ainda está a ser guiado no sentido das coisas que realmente você nasceu para fazer. E quando você encontrar essas coisas, esse vazio vai desaparecer. Posso-vos garantir, eu tive esse vazio durante vários anos e ele depois desapareceu. Está bem? Portanto, faz parte, o vazio indica que alguma coisa tem que ser corrigida a nível interno e externo na vossa vida. E pronto, e vocês vão ter que lidar com esse vazio, com essa depressão, estarem presentes para esse vazio, estarem presentes para essa depressão e fazer as alterações que precisam de ser feitas, não desistindo de vocês, não desistindo de encontrar o vosso propósito, não desistindo de encontrar aquilo que vocês nasceram para viver e fazer, concretizar. Um outro sintoma que eu diria que é emocional de que vocês estão a ascender é que de repente vocês começam a dar muita importância ao conceito de propósito de vida ou propósito de alma. Vocês começam a ter aquela necessidade de qual é o meu propósito? O que é que eu nasci para fazer? Porquê é que eu estou aqui? Vocês começam com uma espécie de umas questões existenciais sobre o que é que vocês realmente vieram cá fazer e começam de alguma forma a ir atrás dessas respostas. E eu acho que isso é um sintoma de que vocês ascenderam, é um sintoma de que vocês ganharam muita consciência num curto espaço de tempo e estão a ser guiados por essa nova consciência a procurarem algo mais significativo para a vossa vida do que aquilo que vocês faziam antes, ok? Vou agora falar um bocadinho com vocês sobre alguns sintomas mentais de ascensão, coisas que vocês podem notar e que revelam que vocês ascenderam. Então, uma delas é que vocês começam a ter acesso à vossa mente inconsciente e começam a estar mais conscientes de coisas a vosso respeito que vocês não tinham acesso antes, está bem? E isso quer dizer que há uma expansão, houve uma ascensão da vossa parte, não é? Que está a abrir aquela portinha do inconsciente e vocês começam a perceber a programação e as crenças que vos limitam, e isso acontece diariamente, acontece espontaneamente. Isso é um sinal mental, é um sintoma mental de que vocês ascenderam. A vossa mente está numa frequência diferente em que ela se dá o direito de aceder a coisas onde ela antes não tinha acesso, tá? Um outro sintoma de ascensão é, a nível mental, é que vocês ganham uma nova capacidade de manifestação muito mais forte. Começam a sentir se calhar também interesse por esse tema e a procurar estudar sobre esse tema e conhecer melhor. É um sintoma mental de que vocês ascenderam, tá? E um outro sintoma mental que eu gostava de falar com vocês tem a ver com manifestarem sinais e sincronicidades, tá bem? Tem a ver com a mente, tem a ver com a projeção da mente no nosso mundo externo. Tudo o que são sinais e sincronicidades tem a ver com coisas mentais
e é um sintoma mental de que vocês mudaram de vibração e ascenderam, é vocês começarem a ver sinais, cada vez que vocês pedem ao universo, os sinais aparecem de uma forma muito mais fácil, vocês notam as sincronicidades em tudo e mais alguma coisa, ficam mais despertos para as sincronicidades. Isso é um sintoma mental de que a vossa mente está muito mais expandida e aberta porque vocês ascenderam, ok? Agora, vou falar aqui um bocadinho sobre sintomas espirituais de que vocês ascenderam. Um deles pode ser consciência de outros seres. Vocês podem começar a ganhar uma consciência nova de outros seres, seja lá de que forma for, cada um de vocês, se calhar, de uma forma específica. Seres de baixa vibração, seres de alta vibração. Vocês começam também a estar mais conscientes dos vossos guias, dos vossos guias espirituais, dos vossos mentores, da presença dos anjos ou de outros seres de luz, das fadas, da fada madrinha, etc. Isto é muito específico para cada um de vocês, mas um dos sintomas espirituais que indica que vocês ascenderam é vocês começarem a contactar com realidades mais subtis, tá bem? Onde se encontram esses seres, tá bem? Alguns de baixa frequência, alguns de alta frequência. Se calhar vocês de antes não tinham acesso a isso e com a vossa ascensão começam a ter acesso a essas presenças, a essas entidades, a esses seres, ok? Um outro sintoma de ascensão espiritual que eu gostava de falar com vocês tem a ver com vocês ganharem uma maior consciência de que vocês são seres multidimensionais, ou seja, vocês ganharem maior consciência de que vocês estão aqui e estão em outras realidades paralelas ao mesmo tempo, a ter outro tipo de experiências nessas realidades paralelas, enquanto vocês estão aqui a ter uma outra experiência. Portanto, vocês estão aqui a ter, por exemplo, neste momento eu estou aqui a ter uma experiência a gravar este vídeo e eu sei que estou também a ter outras experiências completamente diferentes desta, noutras realidades paralelas nas quais eu existo, ok? Este tipo de consciência multidimensional, eu incluo isto também num sintoma, são sintomas espirituais para mim, de que nós estamos a ascender, não é? E a nossa consciência começa-se a mostrar em todo o lado, não é? E existem outros sintomas. Portanto, é assim, este vídeo que eu gravei serve apenas para vos dar aqui um resumo de coisas que eu fui passando ao longo dos anos, a nível físico, mental, espiritual e emocional. Eu espero que alguma informação desta vos possa ajudar a entender melhor os vossos processos e a entender que isso faz parte da expansão do nosso ser e que tem que ser acompanhada destas 4 áreas, e isto tem que acontecer, nós temos que evoluir dentro destas 4 áreas, e às vezes a forma com que a nossa alma nos mostra que nós evoluímos numa determinada área é através de um sintoma, tá? E esse sintoma vai-vos mostrar que vocês expandiram, vocês evoluíram e que precisam de alterar algumas coisas na vossa vida interna e externa para respeitarem o vosso processo de ascensão, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado. Muito obrigada por tudo. Beijinhos a todos. Tchau, tchau e até breve.